vamos iniciar, tá? Eu que agradeço o auto-vídeo do seminário. Mas eu preciso falar sobre isso. Ok. Aí depois, a hora que eu parar de falar, a hora que... Mas não vai dar medo não, né? A hora que eu parar... Sem assustar. Tem dois. Aí, ó. Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Fala pra mim. Me diz. Você existe? Você não existe. Sabe por quê? Pra onde eles foram? Pra onde eles foram? Para onde foram? Minha avó adorada, meu pai, meu padrasto, minha filha, meu amigo. Eles lutaram tanto, aprenderam tanto, para quê? Se você ia destruir, para que você construiu? Por que você faz isso com a gente? Por quê? Eu queria saber. Por quê? Me responde. Onde eles estão? Para onde eles foram? Como a morte existem diferentes religiões e doutrinas. De maneira geral, cristãos, islâmicos e judeus acreditam que após a morte há a ressurreição. Já os espíritas creem na reencarnação. O espírito retorna à vida material através de um novo corpo humano, para continuar o processo de evolução. Algumas doutrinas acreditam que as pessoas podem renascer o corpo de algum animal ou vegetal. Em algumas religiões orientais, o conceito de reencarnação vem a outro sentido. É a continuação de um processo de purificação nas diversas religiões. O homem encara a morte como uma passagem ou viagem de um mundo para o outro. Assim, no budismo, como no nosso descanso noturno, é necessário para acordarmos bem dispostos na manhã seguinte. A morte representa um estado latente durante o qual as energias são recarregadas para o renascimento ou de uma nova vida. Segundo o budismo, a vida é eterna. Ela não acaba com a morte. Na filosofia, a sobrevivência do espírito humano, a morte do corpo físico e a crença na vida no julgamento após a morte já era encontrada na filosofia grega, em especial em Pitágoras, Platão e Plotino. Já em Sartre, filósofo francês, defendia que o indivíduo... Na filosofia grega, Platão, sim. É uma coisa importantíssima. Platão se liga com o nosso... Lembra quando falamos aqui das questões radicais, que era presente na invenção de pressupostos que a filosofia não podia ter religião? Agora, isso, se você for focar na filosofia grega, são absurdos. Porque tanto Aristóteles, especialmente Platão, expressamente indicam fundamentos religiosos para o pensamento deles. Platão tem meia dúzia de coisas que ele disse. Se nós pudéssemos saber que Deus falou aos anjos, mas tudo isso está muito misturado, muito confuso. No entanto, em meia dúzia de coisas que Platão disse, é claramente fora de Deus. É tudo inculcando o básico do pensamento filosófico. E depois a morte vem no juízo dos bons e outros maus, e nas mãos de Deus estão a a princípio de invocações, 4 ou 5 coisas lá, que Platão diz claramente. Isso aqui fala de Deus aos antigos e, portanto, base de nosso... Nós precisamos saber tudo de forma aos antigos, não precisaríamos saber. Mas, mesmo a confusão, tem 4 ou 5 coisas, realmente uma delas. Desculpe, peço parente. Depois não leio misericórdia, Ele é amarrador. Já na doutrina anelista, sendo a matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Na doutrina panteísta, o espírito ao encarnar é extraído como todo universal.
individualiza-se em cada ser durante a vida, envolta com a morte a massa comum. No dogmatismo religioso, a alma, independente da matéria, sobrevive e conserva individualidade após a morte. Os que morreram em pecado irão para o fogo eterno, os justos para o céu, para gozar as delícias do paraíso. No budismo, desculpe a interrupção, pode não? A doutrina católica fala também do purgatório. E agora vai estar em voga de novo, vai sair o livro do Vandal, vai sair o filme, sair a Divina Comédia do Inferno, mas que engloba também o purgatório. Dá 2 pontos depois. Ele está falando de algumas religiões e as crenças que elas têm. Só queria fazer um vídeo com o Senado da Natália. O que são as almas penadas? O catolicismo entre o inferno e o céu existe o purgatório. Quer dizer, ninguém vai diretão para o céu, muito raro. É uma salvação que está totalmente purificada. Como todo mundo tem seus protestos, artistas pecabilhos, os que vão para o céu normalmente passam antes do purgatório. O purgatório é um caso de limpeza, purgante, purgatório, um caso de limpar. E as almas do purgatório são uma situação chata, elas sabem que são salvas, mas tem que esperar essa purificação lenta. Antes consegue o purgatório como uma montanha de certo patamar, em cada subida também tem o pecado da alma, certo? E aí não pode fazer nada, a menos que nós outros, os vivos, com as nossas relações, sacrifícios, vidas, memórias, podemos empurrá-las para o céu. Então elas vêm aqui pedir, ajuda faz um jejum nós somos penadas. Por isso que segunda-feira que a gente estava no você liberta, na época que havia devoção religiosa. Porque os nossos filhos eram também religiosos. Isso não me preocupa. já no budismo, ele prega o renascimento ou a reencarnação após a morte. O espírito volta em outros corpos, subindo e descendo na escala dos seres vivos, sendo homens ou animais. No hinduísmo, a visão do hindu da vida após a morte é centrada na ideia da reencarnação. Para os hinduístas, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transmigração. A alma passa para o corpo de outra pessoa ou para um animal. No islamismo, que é uma religião muçulmana, criou o mundo e trará de volta a vida de todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas, uma nova vida começará depois da avaliação divina. Essa vida seria então uma preparação para a outra existência, seja no céu ou no inferno. Na igreja evangélica, os evangélicos acreditam no julgamento, na condenação, céu ou inferno, e na eternidade da alma. A diferença é que o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar à Terra. No catolicismo, a vida depois da morte será inserida na crença de um céu ou de um inferno, de como um purgatório, dependendo de seus atos, a alma se dirige para cada um desses lugares. No judaísmo, a crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro na vida após a morte, nem mesmo um serviço de fato. Aquele é muito dia dele. Eu não sabia. Ele se levantou bem cedo. Acordou, dormiu pouco. Se levantou um pouco cansado. E logo desceu para tomar café da manhã. E a esposa havia lhe preparado um café. Mal olhou para a esposa e leu o jornal. Ela se dirigiu a ele para dar um beijo de despedida, que ele estava atrasado para o trabalho.
E ele mal me entendeu. Saiu correndo, pegou o carro, pensando. Porque ela reclamava de mais atenção, da sua presença em casa. Mas ele pensava, nossa, devia estar contente, satisfeita, porque ela tem uma vida muito boa, tem de tudo em casa. Que mais ela tem? Pelo caminho, foi vendo que estava mais atrasada ainda. Já pensava no escritório, porque faria chegar. E pelo caminho, pensava, eu preciso trabalhar para ganhar mais dinheiro. Há muitas coisas. Você não fez isso. Entrou no carro e ligou para a filha. Ligou para ela porque ele escreveu que no domingo ela pediu para que ele fosse alistar com a mãe, com a esposa, na casa. Mas ele não tinha tempo, tinha que revisar alguns documentos da empresa. E não foi vir a filha, mesmo adorando o netinho. Pensou, eu tenho que trabalhar. Ligou para a filha, cumprimentou. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. Afinal, ele era um executivo. O que essas pessoas queriam cumprimentando? Ele era uma pessoa muito. O elevador demorou e ele, ansioso, subiu as escadas. Chegou e pediu para a secretária. Eu disse, uma coca, na hora do almoço, é que foi providenciado essa Coca-Cola, porque ele estava ocupado. Se lembrou que o colesterol estava muito alto e que o seu amigo médico lhe pedia para fazer um check-up. Quando começou a comer, ele sentiu um aperto no peito, uma dor no peito. Pensou, cansado. Vamos continuar o trabalho. Olhou a janela do seu escritório, no 28º andar, um lugar na família. Terminando o almoço, o lanche e a Coca-Cola, pensou, vou voltar ao trabalho. A vida continua. Papéis para ler, decisões a tomar, compromisso. E saiu para uma reunião. Atrasado. Nem esperou o elevador novamente. Eu quero ler essa parte, porque eu não quero perder nenhuma. Vai parar. Desceu as escadas, pulando os degraus de 2 em 2 para ser mais rápido. Entrou no carro, deu a partida e quando ia engatar a marcha, sentiu de novo um mal-estar. E agora, com 2 cortes no peito. O ar começou a faltar, a dor foi aumentando, o carro desapareceu, os outros carros que estavam nos lados também. Os pilares, as paredes, a porta, a qualidade da rua, a luz do teto, tudo foi sumindo diante dos seus olhos. Enquanto surgiram, cenas de um filme que conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha, e uma após outra, todas as pessoas que mais gostavam. Por que ele não tinha ido almoçar com a filha, né? O que a esposa havia lhe dito à porta quando estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbar, a dor do arrependimento. Qual era? A dor da coronária entupida ou da sua alma rasgando? Escutou o barulho de alguma coisa rasgando dentro do seu coração e de seus olhos. Escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver. Queria ter mais uma chance. Queria voltar para casa, beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com neta. Queria. Quantas pessoas hoje estão vivendo o seu último dia de existência aqui na Terra e não sabem disso?
Quantas saem do corpo físico diariamente e deixam muitas coisas para fazer? Certamente, os compromissos profissionais, a limpeza da casa, as compras, os pagamentos, outras pessoas fazem. Mas as questões afetivas, as coisas do coração, somente você poderá fazer. Assim, deixar isso. Aquela visita ao amigo, um abraço de ternura em um familiar querido. Um beijo carinhoso na esposa ou no esposo. Falar com o filho o quanto ama. Uma palavra preciosa para quem precisa ouvir. Um tempo a mais para se dedicar ao amor. Agora, o meu amigo Henrique vai ler para vocês sobre o Espiritismo. O Espiritismo. No Espiritismo, defende a continuação da vida após a morte, do novo plano espiritual ou pela reencarnação em outro corpo. Aqueles que praticam bem evoluem mais rapidamente. Os que praticam mal recebem novas oportunidades de melhoria. Atravessam inúmeras reencarnações, creem na eternidade da alma e na existência de Deus, mas não como criador das pessoas, boas ou más. Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, sem discernimento do bem e do mal. Quem constrói o céu e o inferno é o próprio homem. Os que nunca partem. Eu me lembro quando era muito jovem, ouvi os adultos comentarem: fulano partiu. Mas essa era a forma que eles achavam menos sofrida de falar de alguém que havia morrido, principalmente quando estavam perto de crianças. Era um jeito delicado que eles tinham de citar a morte sem que ela parecesse chocante. Cresci e comecei também a falar assim: fulano partiu. Acabei achando menos dolorido, menos violento, sem referir a morte dessa maneira. Quando se diz que alguém morreu, dá a impressão de que acabou, desapareceu. É imaginar que alguém que queremos bem acabou ou desapareceu para sempre. É terrível. Dói 1000 vezes, mas que precisa enfrentar a sua própria ausência. Partiu já é diferente. Dá a esperança de que em algum ponto da vida nos reencontraremos com essa pessoa querida novamente. Fica mais suave pensar que ela viajou, uma viagem que está sem data para a volta, mas que tem retorno garantido. Eu também descobri que existe uma outra categoria dentro desse universo, que são aqueles que nunca morrem e, portanto, jamais partem. São aqueles que aparentemente desaparecem fisicamente de nossas vidas, mas permanecem ligados a nós através das leis da atração do amor espiritual e se fazem presentes invisíveis aos nossos olhos materiais, mas visíveis através de nossas intuições e sensibilidade espiritual, e assim se fazem presentes. Nunca partem, pois são pessoas que norteiam nossos dias, colocaram significado importante em nossos corações, deixaram uma marca profunda em nossos espíritos, que não importa onde estejam, pois estarão sempre do nosso lado de alguma forma. Morrer, a partir para alguns, são coisas simples, do dia a dia, que acontecem toda hora, em todo lugar, com muitas pessoas. Mas algumas pessoas têm um outro sentimento, outra ligação. E ela tem certeza que pessoas tão amadas, essas nunca partem. E feliz é aquele que não passou pela dor de assistir alguém tão amado, tão querido partir. Eles não sabem o quanto são felizes nessa vida. Dores, saudade, solidão, vão sentir aqueles que muito amaram alguém nessa vida. Que eles tenham em seus corações a esperança e o alento do reencontro, a consolação de alguém que nessa dor não deixou o ente amado partir, porque acreditou que amores nunca desaparecem, pois Deus é amor. Você foi o Deus na mata. Vocês sabem que de forma mais, declaração de amor mais legal no mundo árabe, talvez aqueles que não têm que Deus contra aqueles
A coisa mais carinhosa que você pode ter para namorada, mãe, pai, filho, forma. Particularmente quer dizer sinceramente. A coisa, de uma maneira, eu não poderia, se eu fosse, se você for antes, eu não vou aguentar isso. Isso é uma coisa muito carinhosa. Agora não, é claro. Se não for velho, então não estou tão sério, eu entendo. Não é porque eu disse que vai eu preciso pegar a pá, né? Então, quando eu me for, seja pela programação divina ou pelas leis de Deus, espero que a única pessoa que não me deixe partir, que me guarde em seu coração, na sua própria memória, na sua saudade de amor, então eu direi que valeu a pena ter passado por aqui, ter vivido o que vivi, lutado, aprendido, amado e sofrido. A minha vida não foi em vão, mas quando eu estou por aqui, eu tenho a dizer que dentro de mim moram pessoas que são entes e amigos tão queridos que eu nunca deixarei que partam jamais, pois essas pessoas descobriram o grande segredo da vida. Essas pessoas descobriram o amor e por onde passaram elas brilham. E antes de chegarem ao espaço, elas já são luz na terra a iluminar o meu caminho. Morte não é nada. Só assim pra ganhar logo. Não apela. Oi, cara. Eu já te perdoei, sabia? Você sabia que eu já te perdoei? E eu sei que você sempre me perdoa. Você me desculpa. Você me perdoa a revolta, o ódio que eu senti das suas leis de justiça e amor. Porque eu acreditava no Deus que os homens criaram. Mas agora eu acredito no Deus que criou os homens. Esse Deus é amor, justiça e bondade. Ele não faz a tudo. Ele traz o amor. Por isso agora eu acredito. E eu sei para onde eles foram. E nós vamos juntos. Tá? Agora. Muito obrigada. Tá bom, vamos trabalhar agora juntos. Vamos trabalhar juntos. Eu dar uma aplauso para você. Morte não é nada. Morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei pelo outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene, ou triste, mas não a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensam em mim. Rezem por mim. Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe. Eu apenas estou do outro lado do caminho. Você aí que ficou, se sentindo. A vida continua. Linda e bela, como sempre foi. Agora Assim.